Olá! E aí, pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quem está chegando aí vai dando ok, dando aquela compartilhada. Pessoal do Facebook, do Instagram, meus amados, bom estar com vocês aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos preparando o nosso coração para aquilo que hoje Deus tem para falar conosco. Com certeza esse momento vai ser um momento de sermos abençoados pela direção de Deus. Você que está chegando, chega compartilhando, chega já colocando aí o seu compartilhamento. Você que está no Instagram, vamos compartilhar para os nossos amigos, 10 pessoas, 5 pessoas. Você vai até elas aí, aperta o aviãozinho, vamos compartilhar nossa live aqui, que a gente possa ter bastante pessoas conosco para poder participar desse momento especial. Bom, amados, sabemos que nós estamos aí em período caótico, estamos em pandemia, todos nós já estamos aí já saturados de tanta pandemia, um período que está sendo muito complicado para todos nós. Nós temos vivido essas mudanças de tempo, mudanças de liderança, mudanças de fatos todos os dias. É um momento assim complicado. Nós estamos em Minas Gerais, cidade de Betim, estamos em lockdown. Já a partir das 8 horas da noite não podemos estar circulando. Enfim, todos nós estamos passando aí na nossa nação um momento de grande transformação, de grande mudança. Então, por isso que hoje nós estamos aqui novamente com as lives. Pretendemos fazer todos os dias, 15 dias consecutivos, e você possa estar aí também conosco, participando, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, convidando seus amigos, convidando seus irmãos, está junto comigo aprendendo um pouco mais. Bom, no período de crise, qual que é a saída que nós temos? Nós podemos bater em muitas portas para poder achar uma solução. Mas quando a gente se depara com a palavra de Deus, que é a palavra que nos orienta, e com certeza tem mais saída para cada um de nós nesses momentos, nós temos que então recorrer àquilo que a Bíblia nos orienta. E aquilo que de fato a gente entende que vai nos fortalecer para nós avançarmos em dias tão difíceis como esse, é a fé. A fé é uma palavrinha tão pequenininha, 2 letras, mas com uma capacidade muito grande de mover situações impossíveis quando ela é aplicada. Não aplicada de qualquer maneira, nem que ela tenha que ser grande ou tenha que ser pequena. Não é medida dessa maneira a fé. A fé ela é medida quando ela é aplicada, ou seja, todo resultado só vai ocorrer se você aplicar a fé. Então, eu quero te convidar comigo, nesses dias aqui em diante, marcharmos juntos na fé aí, em busca de compreender mais sobre os acontecimentos que estão nos envolvendo. Estamos todos afetados, mas isso não é motivo para também nós ficarmos aí carregando um fardo, oprimidos, com o coração
machucado, com o coração entristecido, abatidos, porque ainda para nós que cremos em Deus, sabemos que é um recurso da fé, e é sobre a fé que nós vamos falar. Como eu posso usar a minha fé em dias de crise? Em que momento ou como eu posso aplicar melhor a minha fé em dias de crise? Como entender a fé e fazer dela algo de valor para me dar base, suporte para esses dias de crise? Então é necessário nós voltarmos o nosso coração para a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito eficaz, ela é o manual do ser humano. Deus nos fez sua imagem e semelhança e Ele colocou da sua essência em nós. E a maior maneira de nós recorrermos às saídas que vão nos sustentar é se nós irmos ao manual e ver como aplicar ao nosso favor cada princípio que a palavra do Senhor nos orienta. E princípio serve para todo mundo. Sim, princípio ele serve para qualquer pessoa. Se ele for aplicado, ele passa a ter valor, ele traz resultado. Se ele não for aplicado, ele simplesmente é algo que não vai gerar o fruto necessário. E uma das dúvidas que muitas pessoas ainda têm é a respeito da fé. Como eu entendo a fé? Como eu aplico a fé? Por que às vezes eu peço a Deus algo e o resultado não aparece? Por que a minha fé às vezes parece não ser eficaz? Por que eu me abalo muito em situações difíceis e parece que eu não tenho mais fé? Então existem dúvidas que sempre estão gerenciando o nosso pensamento, mas a verdade é que aplicar a fé é a coisa mais simples que Deus deixou para nós fazermos. Se a aplicação da fé fosse algo difícil ou impossível de nós fazermos, Deus teria com certeza encontrado outro meio para nos ajudar a sair de situações difíceis. Ele teria criado outra informação, outro princípio, para nos ajudar a gerenciar de forma melhor cada passo que nós darmos aqui diante dele. Mas ele deixou a fé, porque a fé ela é, de fato, o caminho mais simples para nós tocarmos o coração de Deus, alcançarmos mudança, encher o nosso espírito de paz e avançar mesmo diante das dificuldades. Então eu quero que você que está comigo me permita ler aqui um texto que está em Hebreus 11, que é de fato o texto áureo que a Bíblia traz sobre fé. E isso mostra a simplicidade da fé pelas atitudes que cada um que é descrito aqui tomaram no momento em que eles se viram acuados em dificuldade. Então diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Bom, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, tem 3 pontos importantes que já vão clarear o nosso coração, nosso entendimento, para podermos com mais tranquilidade aplicarmos o princípio da fé. Primeiro, entender o que é a fé. Ela é um firme fundamento. Ela é uma estrutura, ela é algo que vai ser construído, ou ela é a base para que você possa construir alguma coisa. Quando se fala fundamento, está falando de base. Ela é um firme fundamento. Então eu preciso compreender isso, que a fé por si mesma, ela já tem capacidade de gerar sustentação, gerar base para tudo aquilo que vier sobre nós ou sobre ela tem condições de suportar. É um firmamento, um fundamento firme, um fundamento firme. E ela é a certeza das coisas que se esperam.
ela é uma certeza das coisas que se esperam. A fé ela tem um fator importante. Você só espera alguma coisa quando você pensa naquilo. Então, a imaginação do coração do homem está conectado à atitude de fé. Tudo que você vai operar pela fé, primeiro você imagina, primeiro você pensa, primeiro você gera nos seus pensamentos. Você gera dentro de você primeiro. Porque você não pode esperar algo que você nunca pensou daquilo. Por isso que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não vê por quê? Porque ainda está dentro de você. Então, quando você entende fé como fundamento, associa o fundamento à sua imaginação, ou seja, você vai construir algo que seja em qualquer área da sua vida, você vai exercer o princípio da fé em qualquer área da sua vida, primeiro imaginando naquilo, pensando naquilo, elaborando aquilo. E a facilidade de você entender que a fé é um caminho simples para nós executarmos a conquista deste alvo, seja ela emocional, física, principalmente espiritual, é que ela é simplificada na simples palavra ação. O que é fé? Gerando fé, você precisa gerar ação. Então, a compreensão simples sobre fé é apenas faça, apenas venha agir, apenas comece. Fé ela é fundamento para começo, fé é fundamento para ação, fé é fundamento para você fazer. Se você só imaginar, mas não começar a fazer, não é fé. Ela não é fé. Agora, por que ela é simples? Porque a Bíblia mostra que todos que viveram pela fé não viveram imaginando e nem sentindo. Viveram fazendo, realizando. Seja das coisas mais simples, as mais poderosas e audaciosas. As coisas simples, como uma oração, as coisas audaciosas, como matar um gigante, as coisas simples, como lançar a rede ao mar, e as mais poderosas, como andar sobre as águas. Então a fé ela está ligada sempre a fazer. Então quando você pensa sobre fé, sobre sequência desse pensamento de fé, você precisa agora dar um passo, começar a fazer. Começar a fazer é o resultado de uma fé que, indiferente do seu grau, do seu tamanho, a gente gosta muito de medir a fé, né? Eu tenho uma fé muito grande, e isso a Bíblia nunca exigiu de nós uma fé muito grande. Ela exigiu uma fé pura, mas não muito grande. Então, dizem que pela fé, entende-se que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, ou seja, aquilo que antes só era imaginado no Espírito de Deus, em Deus, passou a existir. Passou a existir. Deus, para criar, é como se ele tivesse, sendo fundador da fé, também aquele que usou a fé. Ele liberou aquilo que na mente dele já estava construído. Haja luz. Haja luz. Que a terra produza, que o mar produza, que haja separação. Então, ele operou dando o caminho do que é fé. Deus não precisa de fé. Ele não precisa de fé. Jesus é o autor da fé. Ele construiu a fé para nós. Abraão foi o pai da fé. Por quê? Porque agiu. Ouviu Deus e agiu. Ouviu Deus e agiu. Deus falou, saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Não tinha nada claro. Mas ele ouviu e agiu. Pegou o que tinha e foi embora. Então fé está conectada à ação. E Deus, para construir, ele pensou no seu espírito,
liberou por palavras agindo. Ele agiu sobre a criação. Então, muito fácil compreender que tudo que relaciona-se à nossa fé em Deus está relacionado a uma ação. Se você fala, hoje eu tenho fé para poder orar. Você disse, imaginou que você tem fé para orar. Hoje eu vou orar. Você imaginou, vou orar. Você se vê orando. Você se vê num momento do dia orando. Mas isso não é o resultado concreto. Você precisa agir, pôr em prática aquilo que a sua mente gerou. Aí sim é fé. Além de você imaginar, você precisa agir. Quando você age, você diz fé. Enquanto só está no plano da imaginação, do pensamento, não é fé. Pode ser às vezes até miragem, pode ser até às vezes uma ilusão, mas fé só se manifesta na ação. Então, nesses dias de crise, eu preciso tomar atitudes de fé. Penso, logo faço. Penso, logo faço. Você pensou, logo faz. Isso é fé. E a Bíblia está mostrando que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Por que Abel fez isso? Adão tinha perdido a comunhão com Deus. A geração de Adão perdeu a comunhão com Deus. Mas a ideia de Abel foi restaurar essa comunhão. E pela fé, talvez não vendo ninguém fazer, não vendo ninguém o orientar nisso, ele decidiu, eu vou fazer algo para Deus. E ele pensou, vou dar uma oferta. E ele foi lá e posicionou. E ele logo, a Bíblia mostra que ele fez agindo da maneira correta. Outra parte que nos diz aqui, que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Enoque foi arrebatado aos céus vivo. E a Bíblia diz que ele andou com Deus 300 anos. Andou com Deus, a ponto dele ser levado. E fé é mostrada aqui na vida de Enoque. Por quê? Todos os dias, ele pela manhã decidia andar com Deus. Então você precisa tomar atos de fé diários. A fé ela é uma construção que nós fazemos diariamente. Você decide ter fé. Diariamente você dá um passo de fé. Enoque andou com Deus todo dia. Por quê? Porque todo dia ele renovava a sua visão de fé. E como se renova a visão de fé? Fazendo. Vou levantar, vou orar, vou ler a Bíblia. Tem esse e esse objetivo. Vou correr atrás. Vou fazer cada um deles se realizar. No final do dia você vai dizer, eu agi pela fé. Na verdade, você acordar, deitar e falar, amanhã eu farei isso, isso, isso. Você já imagina o seu próximo dia. Você já está dando o primeiro passo de fé. Acreditar que no outro dia você vai abrir os seus olhos novamente aqui nessa terra. Porém, para que de fato o resultado daquilo que você imaginou durante o dia seja concluído, você tem que tomar atitudes. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha aí, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, olha que importante. É necessário que eu me aproximo de Deus crendo. Não apenas falar Deus existe, mas o importante da minha fé em Deus, ou a forma que eu manifesto, é se eu me aproximo dele. Já viu aquela pessoa que diz que tem fé, mas ela nunca se aproximou de Deus? Ela não se aproxima de Deus. Deixa eu te perguntar, como é que está a sua fé? Você tem se aproximado de Deus pela fé? Escreve aí alguma coisa. Você está firme na fé? Você está agindo pela fé? Você crê que Deus vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai te abençoar de alguma maneira? Escreve alguma coisa aí. Diga, eu creio
O que você tem pensado em fazer pela fé? Você pode declarar a sua fé, declarar os seus desejos, declarar a sua vontade, declarar para você que nesses dias de pandemia, nesses dias de mudança de tempo, nesses dias de desafio, você não vai se abater. Você não vai se abater, você declara, fala, eu creio, eu não vou me abater por causa dessa situação. Deus ainda pode fazer algo por mim. E você vai caminhar por essas decisões diárias de fé a Deus. A Bíblia está dizendo que pela fé Noé, ele foi divinamente avisado. Olha que coisa importante. Avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. O ponto-chave aqui é que Noé divinamente avisado. Esse é um ponto importante. O que tem acontecido com essa geração, conosco, com a humanidade? Ela tem sido também divinamente avisada. Deus tem advertido a sua igreja, começando pelo seu povo. Deus tem advertido o homem, a mulher, a moça, o rapaz. Deus tem advertido a nação através dos profetas, das pregações. Tudo isso são advertências, são avisos divinos. As profecias que se cumprem hoje são avisos divinos. Então a fé não vai trazer nada novo, porque a fé não é algo tão espetacular quanto a gente pensa, a ponto de nós acharmos impossíveis de crermos. Mas olha que interessante, quando nós somos divinamente avisados e entendemos que é Deus que está nos avisando, nós tomamos uma atitude. E de que Deus irá nos avisar? O que as profecias nos avisam? As profecias vêm da mesma forma que Deus veio para Noé. Veio divinamente avisar as coisas que ainda não se veem. Existem muitas coisas que as profecias revelam que ainda nós não vimos, que ainda não está diante dos nossos olhos. Mas é fato entender pela fé que muitas coisas que Deus avisou no passado pelos profetas já se cumpriram, já se foram colocadas diante dos olhos da humanidade. Então a fé, ela gera essa relação de atenção à voz divina. E Deus pode falar conosco, nos avisando de coisas que ainda nós não vemos, das mais coletivas e também daquelas que são individuais. Deus pode falar comigo algo que eu não vejo de forma direta, me mostrando algo que eu não estou esperando. E a fé vai me levar a agir em relação àquilo. Quando Noé ouviu o aviso de Deus e ele entendeu que Deus tinha falado com ele, a Bíblia diz que preparou ele a arca. Ou seja, ele manifestou fé, não dizendo, Deus falou comigo. Deus está falando com todo mundo. Deus está falando com a terra, Deus está falando com os homens, Deus está falando com a igreja, Deus está falando com as nações. Isso não é fé, isso é parte de Deus. O que é a fé? É o que eu vou fazer com aquilo que Deus está falando comigo. É o que eu vou fazer, é a ação que eu vou fazer. É nisso que consiste a fé, em fazer. Escreve aí, fé é fazer. Escreve aí para você não esquecer. Fé é fazer. Fé não é sentir. Fé não é só pensar. Fé não é só imaginar. Isso é um primeiro sentimento que a fé pode gerar. Você pensa porque você não sabe como construir aquilo. Você cria aquilo. Mas você pode escrever aí, fé é fazer. Tá certo? Fé é fazer. Então, pela fé,
todos que caminharam com Deus demonstraram as ações da fé deles fazendo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aí vem indo para o lugar que havia de receber por herança. Olha que coisa poderosa. O que é Abraão? Da mesma forma que Noé foi revelado das coisas divinas e logo começou a fazer, Abraão é a mesma coisa. Ele indo para o lugar. Ele nem sabia que lugar era, ele simplesmente começou a ir. Isso é maravilhoso, isso é fé. Pela fé, Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade. A fé, onde a fé de Sara entrou aqui? Primeiro Deus falou com Abraão, o anjo do Senhor falou com Abraão, que ele teria um filho. A Bíblia diz que Sara riu, por isso que o nome Isaac é riso. Então até aí ela não contribuiu com nada. Primeiro que ela nem cria, ela já riu porque duvidou. E ela falou assim, eu já sou a mulher, o que a Bíblia está dizendo? Ela já era uma mulher já fora da idade, supostamente 90 anos de idade. Fora da idade, fora. Quer dizer, ela já não tinha nada nela que a atraía, nem pelo seu esposo, nem fisicamente ela não tinha estrutura mais. Então, a palavra divina para ela e para Abraão, quando Deus liberou, até aí, não teve nada relacionado a eles, nem a Sara. Mas quanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido? Quando ela imaginou, puxa vida, eu nunca tive um filho, meu sonho é ter um filho. Deus está falando que eu vou ter um filho, e se ele está falando, ele vai cumprir. Então, até então, ela estava imaginando como seria ser mãe. O que ela teve que fazer para realmente a fé dela manifestar? Teve que deitar com seu marido. Teve que deitar com Abraão. E falar, Abraão, se Deus falou, apesar de tudo, demonstrar que não há como isso acontecer de forma natural, pela nossa idade, porque eu não tenho mais nenhuma estrutura com condições em mim de gerar um filho, mas vão para o ato. Como que manifestou a fé de Abraão e Sara na promessa de um filho? Quando eles deitaram e se relacionaram, porque fé é fazer. Fé é fazer. Tem muito crente, muitos irmãos em Cristo, que eles estão iludidos. Eles dizem que têm fé, mas não fazem. Amados, temos que fazer. Fé é fazer. Essa é uma revelação muito forte. Então, é importante você fazer nesses dias que você está vendo um ambiente de dificuldade, como tem sido, a cada dia nós temos sido provado, fazer algumas coisas. Então você vai e pensa, poxa, eu estou dentro de casa, estou em casa, estou em lockdown, não tenho como sair, estou impedido de trabalhar, o que eu vou produzir? Aí você começa a receber uma palavra de Deus. Você já fez uma live e falou de Jesus para alguém? Já pensou? Você que está agora aqui comigo, você que vai assistir e fala, como é legal ver as pessoas fazer live, como é legal as pessoas pregarem na live, como é legal aquela pessoa que canta lá um louvor na live dela. E você? Você já pensou que você poderia imaginar isso a partir de hoje? E quem sabe amanhã ou hoje ainda, tomar coragem e pela fé fazer uma live. Às vezes 5 minutinhos, 3 minutinhos, e falar, pessoal, eu não tenho muita habilidade com esse negócio de live não, mas eu quero falar uma coisa para vocês aí que são meus amigos, que vão ver. Jesus te ama, fique em paz, que Ele vai abençoar, vai te dar graça, e você vai sair dessa aí. Deus abençoe, até a próxima. Pronto. Já pensou em pegar aí e começar a cantar uma canção? Você que canta? Pessoal, olha, não tenho muita habilidade, não sou famoso,
mas eu acho que essa música, essa canção, esse louvor vai abençoar você, vai te consolar. Você vai lá e canta aquela canção, terminou ali, um abraço, fica na paz e pronto. Tem coisas que já está dentro de você que você precisa derramar sobre outros. Quando você transfere o que você já recebeu de Deus, isso é fé. Isso vai gerar muito mais da parte de Deus sobre a sua vida. Então, pela fé, todos podem fazer algo mesmo nesses dias de crise. É momento de nós nos movermos dentro da nossa casa. O que Jesus falou? Pela fé você imagina entrando dentro do seu quarto, fechando a porta, falando com o Pai em secreto, e em secreto Deus te ouvindo. Aquela palavra na boca de Jesus e até o seu ouvido, só te leva a pensar nisso. Vou orar, vou para o quarto, vou falar com Deus. Mas quando você fechar a porta e já se jogar, aí é fé, porque você está fazendo. Você já pensou em ler um livro nessa quinzena de lockdown? Talvez a própria Bíblia, alguns capítulos, investir 1 hora do seu tempo na leitura de um livro, na leitura da Bíblia. Tudo isso é fé, tudo isso vai gerar resultado. Então, aflição não manifesta fé. Então, como fazer para vencer dias de crise? Fazendo. Fazendo como? Sobre a fé, ou sobre o alicerce que é a fé. Vendo aquilo, ou gerando aquilo que eu espero. Muitas vezes esse período em casa, já que você não vai gastar tanta energia no trabalho, na rua, ou você não vai ter tantas tarefas externas, você pode jejuar, tirar um período para jejuar, estar em casa. Ou seja, tem muita coisa para fazer que vai ser demonstração de fé. E mais do que isso, amados, pela fé, homens e mulheres viveram coisas sobrenaturais diante de Deus. Foram queimados no fogo, venceram leões, foram perseguidos, superaram grandes desafios, enfrentaram reis. Talvez essa crise que nós estamos vivendo é de um tempo diferente do que a igreja vivia no passado, mas ela tem a mesma conjuntura espiritual e humana. Haverá no coração de todo ser humano que passa por um momento difícil, dúvida, angústia, tristeza, depressão, sentimento de rejeição. Outros são mais vitimistas, mas mesmo assim, pela fé, nós temos que sempre nos levantar. Fé é dar a volta por cima, é começar de novo. Fé é a ação de começar de novo. Quantas vezes eu devo começar de novo? Quantas vezes for preciso? Se Jesus falou que 70 vezes 7 deve ser as vezes que eu devo perdoar um irmão que me ofender por dia, significa que Jesus não está sendo exagerado. Ele está mostrando que sempre é necessário fazer de novo, começar de novo. Então a fé, ela só é útil para nós, não só em tempo de crise, quando a gente resolve começar a fazer de novo. E muitas vezes você não vai ter fé de novo, fazendo aquilo que é novo. É recomeçando ou avançando naquilo que você começou e parou. Ah, pastor, eu começo a orar e não consigo continuar orando sempre. Começa de novo, está resolvido. Pastor, eu começo a ler a Bíblia, mas depois eu desanimo. Então começa de novo onde você parou.
eu começo a fazer um jejum, mas, puxa vida, depois eu enfraqueço. Começa de novo. Pastor, eu pego um livro para ler, na metade eu já desanimo. Começa de novo. Fé é fazer. Fé é começar novamente, quantas vezes for preciso. Então, comece de novo. Não fique preso naquilo que você não fez. Tem muita gente presa no que não fez. Ah, se eu tivesse feito isso, eu estaria assim. Se eu tivesse feito isso, eu estaria dessa maneira. Se eu tivesse naquele ano que já foi lá atrás, tomado aquela decisão, minha vida hoje seria diferente. Para com isso. Passou, acabou. Fé é fazer de novo. Escreve aí para nós aí. Fé é fazer de novo. Você pode escrever aí no seu comentário, fé é fazer de novo? Então, é isso aí. Quero que você tire um print dessa live aí, tire um print aí, para você postar aí nos seus status, colocar, porque amanhã a gente volta a falar novamente um pouco mais sobre como caminhar aí em tempo de crise. Como usar a fé a nosso favor, a palavra, os sentimentos, as emoções. Então não se deixe abater. Não se deixe abater, não se deixe ficar aí angustiado. Pastor, não está tendo culto na igreja. Jesus nunca falou que nós iríamos precisar de um culto na igreja, que é muito bom, para poder ter relacionamento com Deus. É isso aí, Elizabeth. Fé é fazer de novo. Então, não existe essa necessidade. Eu preciso entrar somente no meu quarto. Ou seja, num lugar que você vai poder ter um pouco de intimidade com Deus. É um culto particular, um culto pessoal. Você se enchendo de Deus pela fé, sempre fazendo de novo. Então, tentar sempre. Nós temos que ver que todos que estiveram na presença de Deus, até o próprio Jesus, ele sempre estava lá, novamente, e novamente, e novamente. Se Jesus não resolvesse agir pela fé, ou seja, fazendo a vontade do Pai, executando a vontade do Pai sempre, nós não estaríamos aqui com essa paz que excede todo entendimento. Então faça um propósito com você. Chega mais perto, isso, chega aqui, bem pertinho, olha. Deixa eu te falar uma coisa. Faça um propósito com você. Comece tudo de novo. Começa de novo. Começa. Começa sempre, quantas vezes for preciso. Só não fique parado. Porque fé é fazer. Tá certo? Um abraço. Que Deus te abençoe. Tira um print aí. Tira um print para você postar nos seus status. Fé é fazer de novo. E sempre que nós fazemos de novo, Deus vai estar sempre ali nos abençoando. Um abraço, beijo no coração. Quero só falar com você uma coisa. Jesus te ama e está com você. Deus te abençoe. E até amanhã. Tá? Um abraço. Fique com Deus.